Iniciar as transmissões. Boa noite, tia Úrsula. Você hoje é a primeira a se conectar conosco. Jerusa Moraes. Rabidaer, não sei quem é, mas seja bem-vindo. Sara Cantuária, Salim, Anastácio Barbosa, Carlinda. Muito boa noite aos primeiros a conectarem conosco nessa terça de 28 de julho de 2020. Né, Jerusa? Feliz, eu também estou. Vovó Amélia, vovó Amélia, essa aqui é campeão de audiência, 100% de frequência daqui, estou muito feliz, estamos aqui hoje, o Orquidário Batista, o Batista também está aqui conosco hoje, acompanhando a sua esposa, a nossa irmã Eva, né? Hoje haveremos uma pequena mudança nos nossos oradores, em virtude de doença dos outros e por impedimentos, né? Doença, impedimento dos outros que estariam aqui conosco. Brandão, que esteve aqui conosco sábado falando, um abraço, Brandão, tudo bem com você? Né? Renato Verde, Valdec, depois eu vou olhar o nome de quem é todos. Meus irmãos, sintam-se todos abraçados, meu estimado pai, irmão Narciso, Deise Oliveira, meus irmãos, é com muita satisfação e alegria que nós estamos aqui, direto do A Caminho da Luz, dando continuidade ao nosso programa de palestras públicas, temporariamente apenas virtual, no futuro presencial e virtual, porque continuaremos com as transmissões virtuais. Trabalharemos também com o nosso diretor, fazer uma comunicação, nosso diretor de comunicação social, é um departamento que estamos criando no Caminho da Luz para divulgar o Espiritismo usando as mídias sociais e a tecnologia, o Kleber Melo, filho da Verinha, que também será o nosso segundo vice-presidente, assumindo o cargo que estava vago. Então, agradecendo a todos, a Verinha, nossa irmã Verinha, Geracina, né, dar essa comunicação, informar a todos que, embora estejamos fechados, estamos trabalhando. Muitas vezes o serviço não aparece, mas um dia, tudo que estamos fazendo, tudo que o Kleber está fazendo para melhorar, vai dar frutos, né, Edson Lima, em prol da casa, em prol da causa, do serviço que é de Jesus, para o chamamento que nós fomos convocados por necessidades do tempo. Deixamos de delongas e de conversa, eu estava esperando chegar mais gente. Adélia, oi Adélia, tudo bem? Né? Para podermos iniciar, fazer uma prece. Eu já estou aqui previamente emocionado, porque as vibrações aqui continuam maravilhosas. Vou fazer inveja a vocês, porque o dia que aqui abrir, eu quero ver os irmãos todos felizes, mantendo a mesma felicidade que eu estou, que a Eva está, que a Deise está e que o nosso amigo Batista também está. Então eu convido a todos os irmãos para juntos fazermos essa corrente de amor e do bem nesta noite de hoje. Guarde aí a sua vibraçãozinha, seu coração, para aqueles que estão necessitando neste momento mais das bênçãos e vibrações, tanto na saúde, né, aqueles que precisam fortalecer a saúde, aqueles que precisam recuperar a saúde, que estão doentes, e os que passam padecimentos morais e de toda a ordem. E aos demais que chegaram agora, Dulcineia, a Cida e o Maroclo Antunes também, a Beth, nosso muito bem-vindo e boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, divisor de águas em toda a história da humanidade, aquele que veio para cumprir a lei, para estabelecer a lei de amor, servir de modelo e guia para todos os nós, espíritas, cristãos,
e para todos os demais habitantes do planeta Terra, que um dia nós teremos noção da grandeza deste ser celestial que esteve conosco para mudar o curso da nossa história. Profundamente agradecidos estamos aos nossos amigos espirituais que agora, em grande quantidade, estão conosco, mandando as suas vibrações para todos nós que estamos distantes fisicamente, mas interligados profundamente pelo amor à causa, à casa, a Jesus e ao nosso Criador. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos e convidamos a nossa irmã Eva, que fará a palestra introdutória desta noite, baseada no livro Pão Nosso, que gentilmente vem aqui estar conosco. Um abraço a todos vocês e até breve, espero encontrá-los de novo aqui. Boa noite, os meus irmãos, queridos, saudosos, e eu quero dizer que não poderia deixar de dizer o que eu vou dizer, que dá uma emoção estarmos aqui, né, Deise? E nesse momento onde a gente começa aqui, boa noite, dando boa noite, dá para visualizar vocês aqui, sabe? A Lênio Anastácio aqui na frente, André Brandão, Divina lá atrás, Amélia bem ali, e etc. Os que eu não citei não é porque não lembrei, é porque não é possível. Mas eu quero aqui dizer que desde ontem eu sempre me lembro do nosso querido irmão Sérgio Salles, sempre me lembro, com muito carinho. Mas desde ontem tem me vindo muito à memória ele. E quando aqui chegarmos, seja dirigindo ou falando aqui, uma voz sempre se destacava aqui na Assembleia, era do Sérgio Salles. Quando se dizia boa noite, o boa noite dele se destacava. Que me desculpe o boa noite de qualquer um, mas o dele se destacava pela doçura, pela ternura. Que é meu abraço aqui, a ele e a família. Amélia, viu? Sei que você está aí. O capítulo de hoje, da reflexão primeira, é do livro Pão Nosso, o capítulo 108, Oração. E o Emmanuel vai comentar o seguinte versículo. Carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo. E aí Emmanuel começa então, fazendo aqui uma análise desse versículo. Ele diz assim: muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Aqui até vou fazer uma paradinha, né? Que seja, como Emmanuel diz aqui, seja qualquer concessionário, quer dizer, aquela pessoa que está ali, né, atendendo o outro.
Chega a pessoa mesmo com um pedido possível, mas desesperado, se descabelando, como diz Emmanuel, o concessionário pensa um pouquinho, não, é melhor esperar que essa pessoa busque, né, um pouquinho de equilíbrio, porque senão se eu der a ele o que ele está me pedindo, pode ser até que ele nem o use bem, porque ele está desesperado, descontrolado. É indispensável, continua Emmanuel, persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Por isso que no começo ele diz que muitos manejam a prece como se fosse uma vassoura, né? Onde possa se varrer todo e qualquer mal interpretado por nós assim, né? Que nem sempre é. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Diante dessa lição tão preciosa, nós podemos nos perguntar, aproveitar esse tempinho que nós temos para pensarmos o seguinte, refletirmos o seguinte caminho. Então, como é que deveria ser essa prece, não é mesmo? Que caminho deveríamos seguir para estarmos mais consoantes com o nosso Pai? Vamos começar então, rapidamente, que não tem como não ir no básico, que é realmente essencial, importantíssimo. O que seria a prece? Segundo Kardec, o conceito de Kardec é uma invocação, mediante a qual o homem entra em comunicação com o ser a quem se dirige. Quer dizer, a prece é a nossa comunicação com o nosso Pai. E aí buscamos os intermediários. Jesus é o principal deles, que buscamos, né? E outros irmãos de outras religiões que têm os santos, nós também, né? Os espíritos superiores, não é isso? Buscamos também nesse intercâmbio com Deus, nosso Pai. A prece objetiva, o Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, tem um capítulo que ele destina só isso, a prece. E ele diz assim, que a prece tem 3 objetivos: louvar, pedir e agradecer. E ele começa sempre nos alertando que devemos começar sempre uma prece louvando. E o que seria louvar? Ele diz assim, que louvar é admiração, demonstrar admiração por aquele que, em todas as suas manifestações, se revela detentor da perfeição absoluta. Demonstrar admiração. E como demonstrarmos admiração? Pelo nosso Criador, perfeito em bondade, em justiça, etc, etc. E aí vamos procurando, Emmanuel nos ajuda, o próprio Rodolfo Caligares, Joana de Ângeles nos ajuda muito. E aí ela vem dizendo o seguinte, que quando contemplamos o céu estrelado, a lua cheia, quando a lua está cheia, é uma beleza incomensurável. Diante dessa criação, só como diz ela, nos ensina ela, quando olhamos aquela beleza toda e admiramos, e aí rendemos graças, como diz aqui na carta de Paulo, né? Aí nós vamos dar ação de graças, agradecer, admirar a beleza daquilo tudo. A natureza como um todo, um beija-flor. Hoje mesmo à tarde eu saí na minha porta e passou 2 ararinhas cantando, mas que lindas, mesmo tão altas, lá no céu, bem, né, acima da minha cabeça, mas dá para ver aquelas cores lindas. E como eu estava fazendo esse estudo, né, me lembrei logo dessa orientação de Joana de Ângeles, né, e eu agradeci, rendi graças, nossa, que coisa mais linda, como diz Haroldo Dutra, que designer que é Deus, viu, de fazer aquilo ali, aquelas cores.
Ou um beija-flor, não sei se os irmãos, com certeza, já viram um beija-flor. Ele simplesmente, a gente nem mal dá para ver as asinhas dele, dá a impressão que nem está batendo, ele está paradinho ali na flor. É uma coisa linda. E não foi o homem que criou. Então isso é demonstrar, como diz o Rodolfo Caligares, demonstrar admiração pela obra do nosso Pai. Não é, ele diz uma coisa, até o Richard Simonetti fala isso, né? Que as pessoas acham que ficar assim, ele usa até essa expressão mesmo, puxando o saco de Deus, sabe? Aí pode fazer uma barganha maior. Aí ele diz, louvar não é isso, não. Louvar é render admiração, agradecer, ser grato a Deus por tudo que nos chega. E a própria lição do Emmanuel está aqui dizendo, né? Que não é só naquelas coisas que julgamos boas, que julgamos ruins, porque o nosso julgamento ele pode estar equivocado. E aí ele diz pedir, mas eu vou deixar o pedir por último, eu vou pular para agradecer, depois a gente volta no pedir, que vai ser o ponto essencial aqui da nossa reflexão. Ele diz então, pedir, louvar, pedir e agradecer. Agradecer pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias, pelas conquistas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, vai tratar muitas coisas sobre a prece. E dentre elas, né, ele diz que o homem pede, numa situação difícil, ele pede inspiração a Deus, aos bons amigos, né, aos santos, etc. Ele pede e Deus concede essa intuição de como sair de uma situação difícil. Saído da situação difícil, ele diz, nossa, como eu fui inteligente, como eu fui esperto. Sequer temos a humildade de pensar, né? Não, muito obrigado, meu Deus, né? Por ter me ajudado. Claro que Deus espera que façamos alguma coisa assim, de nossa parte. Não é de braços cruzados esperando que Deus, né, resolva tudo pra gente. E o pedir, então o agradecer e o louvar, ele se mistura um pouco, natural. Não é isso? Porque quando nós estamos agradecendo, nós estamos louvando, sim, a Deus nosso Pai. Isso é muito importante na nossa prece. E o pedir algo que se deseja obter em benefício próprio ou de outrem, é a petição. A petição seria, né, ou para a gente, ou para outros, que seria a intercessão. Muito válido aos olhos de Deus, muito mesmo. Então, sobre louvar já falamos, não é isso? Reconhecer a bondade divina em situações cotidianas, nós devemos buscar isso, né? Agradecer os favores, as graças, as bênçãos, as vitórias, os cuidados que Deus tem para com cada um de nós. E vamos para a petição, que é o que mais fazemos, segundo os espíritos bondosos aí, né? Ele diz o seguinte, que Rodolfo Caligares também, nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém. Deus, em sua bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial. E aí, desculpa, gente, não é Rodolfo Caligares, é Emmanuel mesmo, no Caminho, Verdade e Vida. E ele faz até uma analogia simples, né, com um pai de família, né? Que o filho chega pedindo alguma coisa que ele julga prejudicial, os pais da terra não darão, porque está vendo que aquilo não pode não ser bom. Imagina Deus, não é isso? Isso que precisamos entender. E aí, nessa lição do Caminho, Verdade e Vida 66, se intitula assim, O que pedes? Uma lição que vale a pena retornarmos e refletirmos com mais profundidade. Estarás pedindo em nome do Cristo ou em nome do mundo? A pessoa está ali pedindo em nome de quê? De conquistas do mundo, de sucessos do mundo, para o mundo ou em Cristo, no que Ele nos ensinou. Ele mesmo veio aqui e sofreu o que não precisaria sofrer, mas para nos mostrar como é essa caminhada. Então, quando formos pedir, temos que pensar em Jesus. Nós estamos pedindo em Cristo mesmo, levando em consideração tudo que já aprendemos dele? Será que estamos aprendendo esses ensinamentos? E a doutrina espírita vem nos ajudar largamente?
O que Deus lhe concede sempre? Ó, isso aqui é interessantíssimo, né? Isso está no Evangelho, no capítulo 27. Então, o que nós vamos pedir? Será que tem alguma coisa que se a gente pedir, a gente consegue na hora que pede? Sim, tem sim. É o que diz aqui, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que Deus lhe concede sempre se ele pedir, com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. E também os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, através dos conselhos dos bons espíritos. Então, se pedirmos com confiança, nós seremos atendidos sim. Nós teremos mais confiança, coragem, paciência, resignação, procurando entender aquele momento, aquela fase. Agora mesmo nós vivemos uma fase delicada, que precisamos entender. Muita gente, não é isso? Xinga Deus, nossa, por que Deus fez isso? Está me atrapalhando e tal, sem buscar uma reflexão mais aprofundada de tudo isso e agradecer a Deus. Sim, agradecer ao coronavírus, porque algo de bom vai trazer, senão Deus não teria permitido que chegasse. Mas, continua os espíritos benfeitores. As mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E ainda, muitas vezes, o homem pede alguma coisa, Deus até concede ali. E aí, quando ele vê que aquilo não teve as consequências que ele gostaria, ele fala, Deus, você me deu, mas agora eu não quero. Por favor, leva, me dá outra coisa agora. E fica parecendo criança, dentro na família terrestre, ali dentro da família terrestre. E não é assim, não é isso? Meus irmãos, concluindo, eu vou fazer uma leitura aqui, bem rápida, desse mesmo livro que eu citei, As Leis Morais, a prece do Rodolfo Caligares, que serve para fechar esse nosso estudo, esse nosso pequeno estudo. Agindo de conformidade com a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará, estaremos certos, haveremos de contar sempre com a assistência e o socorro dos prepostos de Deus, de modo a que, mesmo sem derrogar-lhe as leis, nem frustrar-lhe os desígnios, sejamos providos daquilo que mais carecemos. Quer se trate de remover obstáculos, superar necessidades ou minorar tribulações. Então, meus irmãos, fica aqui essa sugestão para que reflitamos com mais profundidade no real objetivo da prece. Uma boa noite a todos. Olá, boa noite. Bom, a nossa reflexão de hoje é a respeito ainda do livro Opinião Espírita. Hoje a lição número 5. E essa lição número 5 é do André Luiz, né? Porque nesse livro as mensagens de número ímpar são do André Luiz, as de número par são do Emmanuel, não é? Falando sobre economia espírita. E aí eu me lembrei do Haroldo Dutra, não sei se vocês já perceberam que ele ama dar o significado das palavras, a origem das palavras, né? Ele sempre faz isso. Aí eu inventei de fazer isso também. Copiar. Porque é legal, a gente às vezes entende melhor o sentido da palavra quando a gente vê a origem dela, não é? E aí, com relação a essa palavra economia, que é do grego, tanto o início quanto o fim derivam do grego oikos, casa, e nomos, costume ou lei. E aí, então, o significado pode ser regras da casa, administração doméstica, alguma coisa nesse sentido. E aí sim a gente vai entender bem legal
o que o André Luiz está colocando aqui nessa mensagem. Porque ele começa falando, gente, sobre o comportamento. Ele diz: vejamos o comportamento do espírita diante dos valores de pouca monta. Vejamos o comportamento. Nós nos importamos bastante com isso agora, né? Antes a gente não se importava muito com isso, não. Como a gente está agindo, como a gente está se comportando. Atualmente isso é o móvel de todas as nossas preocupações. A gente estuda, mas a gente quer sempre praticar, não é? Colocar sempre no nosso dia a dia o que a gente tem aprendido dentro do Espiritismo, e isso faz muito sentido, não é? Porque se a gente só estudar, não é? E desenvolver intelectualmente, mas não colocar em prática, vai ser muito complicado isso para a gente. Pode ser muito complicado isso depois, porque os ensinos dos espíritos, eles trazem os ensinamentos para que a gente possa se transformar. A nossa transformação só pode ser real, considerada real, se a gente vivencia aquilo que a gente aprende. E a Joana de Ângeles diz que isso é que é sabedoria. É a gente colocar em prática o que a gente aprende. Então, ele vem falando sobre esses valores de pouca monta. Ele cita vários. Como a gente lida com certas coisas, com um livro que a gente não lê e que fica mofando lá na estante, os jornais, né, espíritas, todas as publicações que a gente considera importantes. Às vezes a gente assina revistas, né, e não lê, ou se lê, depois de ler, fica lá na estante o tempo todo, a gente esquece, né, fica lá guardado. E todas outras coisas também. Ele cita móveis sem uso, roupas que não servem mais, né, e fica lá guardado no guarda-roupa o tempo todo. Ele fala dos sapatos que a gente não usa mais, às vezes já até passou a moda, né, daquele tipo de sapato. E ele, inclusive, com relação ao sapato, ele diz que é para a gente não fazer dos sapatos ninhos de insetos. Fica lá só, né, depois a gente só vai lá para tirar as aranhinhas, né, e continua lá de novo. Então, esses pertences sem uso, ele fala sobre garrafas, né, brinquedos, todo tipo de coisa que estão na nossa casa. Às vezes a gente deixa um quartinho só para isso, né, o quartinho da bagunça, e coisas que poderiam estar sendo úteis para outras pessoas e que a gente deixa para lá e não esquece disso, nem está mais usando, não é? Isso me fez lembrar, gente. Eu lembrei assim, ainda bem que eu lembrei a tempo. Eu já estava no carro vindo para cá, repensando sobre essas coisas, e aí eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho uma blusinha que uma amiga me fez para minha filha, minha amiga tcheca. E aí, porque muitas pessoas falam: ah, não, isso aqui eu não vou me desfazer não, porque tem um valor sentimental. E isso aqui eu também não posso me desfazer, porque isso aqui foi da minha avó. Então, tem coisas assim, a gente sempre dá um motivo para continuar, né, guardando aquelas coisas que a gente nem usa. E esta blusa, uma blusa de frio, a minha amiga fez com as próprias mãozinhas dela, e eu nunca mais vi essa amiga. Só que a minha filha tinha 2 anos. Hoje, 28 de julho, minha filha está fazendo 26 aninhos. Aniversário, a festinha tá lá com a minha 2 irmãs lá com ela. Então, festinha com 2 pessoas, mas tudo bem, né? Então, hoje ela está fazendo 26, e então ela usou no máximo até os 4 anos, talvez, aquela blusa. Então tem lá uns 20 anos, pelo menos, que eu estou guardando aquela blusa de frio, só porque foi minha amiga que fez. E aí, para guardar a lembrança da minha amiga, a blusa está lá guardada, e eu falei: eu vou falar isso lá na hora que eu estiver falando sobre isso, só para eu criar vergonha e aproveitar que ainda está frio e doar logo isso. A lembrança vai ficar dentro de mim, não é? A lembrança da amiga vai ficar dentro de mim, mas a blusa vai ter que sair da gaveta. Pelo amor de Deus, não posso mais continuar com isso. Afinal, a gente já começou aqui falando sobre o comportamento do espírita, não é? Se eu não fizesse isso, eu estaria sendo super hipócrita. Mas, enfim, isso é uma das coisas, né, que me veio à mente. Mas tem outras coisas também que às vezes a gente desapega. Desapegar de livro também acho um pouco difícil. É com esforço.
E até hoje eu me lembro de um exercício, de uma atividade que na assistência social a Eva fez com a gente, de se desapegar, né, e doar alguma coisa que a gente gosta, e eu dei a minha edição dos 150 anos do Livro dos Espíritos. Eu dei sem querer dar, juro. Mas eu dei, né, que eu queria desapegar. Mas até hoje eu ainda lembro disso, porque eu tenho outros 3 livros dos Espíritos, mas aquele era a comemoração dos 150 anos. Então a gente tem dessas coisas. E sabe o que acontece? Esse exercício de desapegar das coisas é uma forma da gente se livrando do que, gente? Do egoísmo. Porque egoísta é também aquela pessoa que detém algo que não é mais útil para si mesmo. Está pensando só nela. Porque vamos pensar aqui no livro espírita, por exemplo. O livro espírita que a gente gosta tanto, não é? Que traz tanto ensinamento para a gente, que ajuda tanto, às vezes, não só com ensinamentos, mas também consolando, não é? Poderia ser útil para muitas outras pessoas, numa biblioteca para muitas pessoas, né, poderem ler também. E às vezes um romance, por exemplo, que a gente não lê romance todo dia. Dificilmente a gente vai ficar buscando um romance espírita que tem, além daquela emoção, das histórias que a gente vê ali, tem ensinamentos muito importantes, não é? E aí, ainda que eu leia a cada 10 anos, repita a leitura de um romance, são 10 anos que ele ficou parado lá na minha estante. Depois eu posso comprar uma edição nova, né? Uma capa nova, mais bonita, mas que aquele outro a gente possa dar. E aí eu me lembrei também, fica como uma dica. Depois que eu fiquei andando mais de ônibus, né? Eu percebi que nos ônibus, não sei se vocês já repararam isso, quem já reparou, eu achei bem legal isso quando eu vi. Tem uma partezinha assim, bem na entrada do ônibus, né? Na frente, que tem umas bolsinhas assim, né, para a pessoa, uns escaninhos para a pessoa colocar livros. E aí a gente pode doar para o cobrador, que ele põe ali, a gente pode ler durante a viagem, a gente pode levar para casa, depois devolver para outras pessoas lerem também. E eu me lembro que eu vi aqui mesmo nessa parada uma vez, em frente aqui o GECAL, alguém deixou uma pilha de livros. E aí uma pessoa que estava ali sentada esperando o ônibus também estava folheando um livro. Aí eu pensei, cara, isso é uma boa ideia, né? Às vezes a pessoa não tem acesso a livro, nunca ouviu falar, mas aí o título pode chamar atenção. E os livros espíritas, normalmente, eles chamam muita atenção, porque muitas pessoas têm curiosidade, né, sobre a vida, além da vida, né, sobre o que acontece depois da morte, enfim. Quando vê que é um livro espírita, se não tem preconceito nenhum, vai sentir curiosidade de ver. E pelo menos folhear enquanto está ali, né, durante a viagem, pode levar e trazer de novo. E isso é muito interessante. Da última vez eu não trouxe para o GECAL, eu deixei também uma sacolinha ali na parada, poderia ter entregado para o cobrador. Mas enfim, se aquele livro foi bom para a gente, se ele foi útil, se ajudou, né, tem ajudado na nossa transformação, não é muito legal a gente deixar mofando realmente na estante, não. E legal, assim, nos dois sentidos, né? Por não ser muito bom, não é legal, não é bom, e também não está muito de acordo com as leis de Deus, porque o que a gente está falando? A gente está falando de caridade, de benevolência, de auxílio através do que a gente está doando. Isso faz parte das leis de Deus, não é? Então não seria assim caridade a gente negar para o outro aquilo que está sendo tão útil para a gente. E se não está mais sendo utilizado, né? Está lá parado na nossa estante, nada melhor, né, do que a gente então dividir isso aí com outras pessoas. E com relação a essa fala do André Luiz logo no início, né? Dizendo que a gente tem que vejamos o comportamento do espírita diante dos valores de pouca monta. E ele vai dizendo o que o espiritismo tem transformado, como ele tem transformado as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então isso é muito interessante a gente parar para refletir. E eu encontrei num livro da Federação Espírita lá do Mato Grosso, umas questões bem interessantes que eles colocaram para a nossa reflexão.
ele diz que conforme a gente age, não é? A gente pensa, a gente vai se analisando. E com relação ao nosso comportamento, com relação a Jesus, é a presença amorosa de Jesus. É o nome do livro, né? Nós nos sentimos de fato discípulos de Jesus? Nós agimos conscientemente como seus discípulos? Ele é o nosso modelo para ser seguido ou ser somente comentado? Muitas vezes a gente acha tão lindo, né? Ah, Jesus é nosso modelo e guia. Quantas vezes faz isso? Mas o modelo é para a gente seguir, não é? Na prática, não é só para achar legal, não é só para falar que ele é o nosso modelo, mas também seguir aquele modelo. Guia é aquele que mostra o caminho. A gente está seguindo esse caminho como discípulos de Jesus. Lembrei de uma passagem lá, está lá em João capítulo 13. Não trouxe a Bíblia para ler, mas vou falar. Aquele momento, todo mundo deve lembrar disso. Quando Jesus lava os pés dos discípulos. Está chegando a Páscoa, Jesus já sabe, né, que daqui a pouco vai acontecer aquilo tudo, né, vai ser preso e tal. E aí ele então, depois da ceia, ele tira a túnica, ele passa uma toalha, né, pela cintura, e ele pega o material necessário, uma bacia de água, e começa a lavar os pés dos discípulos. E naquela época isso era comum, mas não para um mestre lavar os pés dos discípulos. Era comum para os escravos, né? As pessoas de um nível social mais inferior, lavar dos outros, né? Superiores, porque as pessoas usavam sandálias, né? Naquelas estradas poeirentas, não tinha asfalto, né? Então era comum chegar na casa do outro e ter alguém para lavar os pés daquela pessoa. Era costume. Mas aí quando ele chegou no Pedro, o Pedro não aceitou que Jesus lavasse os pés dele, não. Ele falou, mas Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E aí Jesus disse que ele não entendia naquele momento o significado dessa atitude dele, mas ele ia entender depois. E Jesus lavou os pés dele, de todos eles, dando um exemplo do que eles deveriam fazer como discípulos para as outras pessoas. Porque o mestre estava fazendo para os discípulos. Então, lembram daquela passagem de Jesus quando ele disse que quem deseja ser o maior, que seja o servidor de todos, o maior no reino dos céus, que seja o servidor de todos. Jesus estava dando exemplos, ele sempre deu exemplos, né? E nesse momento também de humildade, de servir ao outro, de ser útil ao outro. Então, se ele que é o mestre, ele fez isso para os outros, os discípulos, dando um exemplo para os discípulos, o que eles deveriam também fazer para os seus irmãos, sempre servindo com humildade. Se nós pensamos que nós podemos ser sim, que eu quero ser um discípulo de Jesus, então eu tenho que seguir os exemplos de Jesus, servindo de todas as formas possíveis e imagináveis. Uma dessas formas é realmente ir me burilando, me modificando, tentando eliminar o egoísmo de dentro de mim, me desapegando das coisas. Porque coisas que às vezes são inúteis na nossa casa, não é? Por isso ele está falando aqui sobre a administração da casa, a administração doméstica, né? Como a gente está organizando a nossa casa. Muitas coisas que são inúteis para a gente, pode ser muito útil para outras pessoas. E não só coisas materiais, né, gente? Que aqui ele colocou aqui roupas, calçados, livros, mas tem outras coisas que às vezes sobram lá, por exemplo, na nossa despensa, e tem pessoas precisando. Estou me lembrando aqui de uma coisa, isso é verdade. Uma vez eu já tem muitos anos isso, eu estava no mercado, era ali onde era o Supermaia, nem sei mais como era o nome daquele mercado, já tem muitos anos isso, né? E eu estava na fila já, para passar as minhas coisas, e tinha uma senhora, ainda jovem, não devia passar muito de 40 anos, não? Menos. Então, ela estava ali com um saco de pão, não sei quantos pães tinha ali naquele saco, não, deu para ver. E aí ela estava esperando alguém passar, pedindo para alguém pagar aquele pão, porque na casa dela
desculpa. Tinha crianças e eles não tinham nada para comer. Eu fiquei assim meio passada, sabe? Eu fiquei assim meio chocada, né? Eu fiquei meio confusa. Eu acho que eu fiquei emocionada, igual eu fiquei agora. Mas eu paguei, né? Eu falei, não, tudo bem, paguei. E depois de tempo, gente, que eu fui pensar, eu falei, gente, por que eu não comprei também um leite para as crianças não comerem um pão puro? Sei lá, uma manteiga, um queijo, alguma coisa, né? Mas eu não raciocinei na hora, acho que hoje não aconteceria mais assim. Mas assim, era só pão que ela queria para as crianças dela. E não tinha. Então, às vezes, uma panela velha, né, que a gente não comprou outra nova, né, que não gruda nada, e aí fica ainda outra lá guardando, ocupando lá o espaço, aí passa para outro lugar do armário e continua lá. Então, essas coisas fazem parte da caridade, da beneficência. A gente precisa, pouco a pouco, se livrando do nosso egoísmo. E desculpa, eu não sei até que horas eu tenho que falar. Eu posso falar. Você tem mais 10 minutos. Tá bom, desculpa. Eu não consigo ver as horas lá porque eu estou sem óculos. Mas, enfim, a gente tentando se desapegar dessas coisas, pensando sobre isso e exercitando pouco a pouco, a gente vai também, né, concomitantemente, na mesma proporção, se livrando do egoísmo, que é esse apego que a gente tem com as coisas, né? De querer por qualquer momento, por qualquer motivo, reter as coisas que nem tem mais utilidade para a gente. Sobre o egoísmo, no livro Amor, Imbatível Amor, a Joana de Ângeles diz o seguinte, que o egoísmo, ele é responsável por inumeráveis males, ele comanda os indivíduos, olha só que forte, comanda os indivíduos, entorpece moralmente. Assim, a pessoa fica meio que insensível às necessidades dos outros. Ela diz que é o resultado dos impulsos animais. Conduz à pesada carga do interesse imediatista em detrimento dos valores que enobrecem quando partilhados com o grupo social. Pouco a pouco, ela completa, se preocupando com os resultados, pouco se preocupando com os resultados nefastos que os seus lucros e triunfos oferecem à sociedade. Então, as diferenças que existem, né, na sociedade são muito por conta também desse sentimento egoísta, que a gente ainda alimenta, às vezes em grande quantidade, às vezes imperceptivelmente, não é? Provavelmente agora a gente vai parar para pensar um pouco mais nisso, né? Eu não vou ver só aquela blusa, né, de frio que está lá guardada, que eu sei que está, mas provavelmente tem outras coisas também. E já vou tentando desapegar mais um pouquinho também. A gente precisa ir exercitando, né? Olha só, tem uma mensagem muito bonitinha foi fraco, tá? Muito importante para a gente, maravilhosa. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, é porque é meiguinha, sabe? O Espírito fala assim de uma forma tão gostosa sobre a beneficência. E ele diz assim, olha que carinhoso, eu achei bem carinhoso. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, alegrias ao coração. Pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesma e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. É um prazer para muitas pessoas, né? Dá até o que faz falta para ela. Depois ela dá um jeito de conseguir de novo. Mas para aquele que está mais necessitado e que provavelmente não vai ter condições de conseguir. Então, ajudar pessoas, mães que ouvem o filhinho, isso ainda é o Espírito dizendo, né? Ajudar as pessoas, pessoas que precisam, aí lembrei agora da mãe aqui, né? Que foi lá pedir um pão para os filhinhos, né? Porque tu pensa, você não ter nadinha, nem um recursozinho, e o filho vem e te fala, mãe, tô com fome. Deve ser duro.
Então, essa beneficência, essas coisas simples, né? Se desprendendo, se desapegando de coisas como o André Luiz põe aqui, né? De pequena monta, já são exercícios para que a gente possa ter um comportamento verdadeiro cristão, para que a gente possa agir de fato como discípulos de Jesus, seguindo os exemplos dele, até nas coisas menores, nas coisas pequenas. Iniciar esse desapego agora, a prática da caridade, da beneficência, pode ser muito importante para a gente, não só com essa satisfação, não é, que o Espírito está dizendo aqui, essa alegria que traz para o coração quando a gente faz para os outros, quando a gente dá alguma coisa que é útil para alguém, né, traz uma satisfação. A gente não vai conseguir, depois de saber tudo isso, ser feliz sem praticar a caridade da forma que a gente tem aprendido, da forma como Jesus tem ensinado para a gente há tanto tempo. Me lembro agora, já falei isso várias vezes, todo mundo que me conhece sabe que eu antes de ser espírita, eu era messiânica, e essa frase eu decorei, eu era adolescente nessa época, né, que eu era messiânica, e essa frase eu decorei do livro do Meixo Sama, é o criador, o fundador da messiânica, né, da igreja messiânica, Mokichi Okada. E ele tem essa frase que eu nunca esqueci, e que ele dizia assim: se você deseja ser feliz, deve primeiro fazer feliz o seu semelhante, porque a divina recompensa que disso provém é que lhe dará a verdadeira felicidade. E aí, provavelmente essa alegria que ele está falando aqui, esses suaves deleites, quando a gente pode até se despir para vestir o outro, a ajudar, ser caridoso, fazer o bem, né? Tentar prover de alguma forma a necessidade do nosso próximo, isso traz uma satisfação que só a pessoa mesmo que fez é que pode dizer como é, não é? E fazendo isso, praticando isso a partir de agora, o que vai acontecer? A gente vai sentir essa sensação boa, a gente vai gostar dos resultados e a gente vai se estimular a fazer mais. E inconscientemente, gente, a gente já está até programando a nossa próxima reencarnação, acredita? Porque quando a gente cria um hábito, isso a gente leva para as outras vidas. Assim como a gente aqui tem praticado coisas que são hábitos já enraizados já de muitas existências anteriores, não é? Então, quando a gente começa já a planejar as coisas na nossa cabeça agora, vai mudando esse nosso futuro. E vão assim, com certeza, aparecendo muitas oportunidades na nossa vida, porque aí todo o cosmos, né, vai agindo em nosso benefício, criando oportunidades para que a gente possa cada vez mais praticar aquilo que a gente já deseja sinceramente no nosso coração. Quando o nosso desejo é forte, a nossa vontade é real, então isso vai reverberar na nossa mente futura. Porque, na verdade, o que vai acontecer na próxima encarnação não vai ser o mesmo cérebro, mas vai ser a mesma mente. Então já vai estar lá guardado esse nosso desejo, né, que vai provavelmente crescer à medida em que a gente vai praticando. Isso é muito legal. É a gente buscando para a gente mesmo momentos de mais felicidade. E a felicidade real, não é? Essa que a gente busca, né, de fato, é quando a gente realmente faz feliz o nosso semelhante. Porque senão vai ser só passageiro, não é mesmo? Então, pensando dessa forma, lembrando, né, dos ensinamentos de Jesus, me veio agora mais um trechinho, né, que ele fala assim: se me amais, é até no próximo capítulo, porque essa parte do lava-pés foi no capítulo 13 do Evangelho de João. No capítulo 14 ele fala isso: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se nós amamos Jesus, se nós desejamos ser sinceramente discípulos de Jesus, que a gente possa guardar dentro de nós os ensinamentos de Jesus e seguir o exemplo, e fazer e praticar. Assim, a gente já está programando um futuro muito melhor para nós mesmos. Bora tentar. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.
Realmente eu já havia sentido essa presença gostosa quando aqui entrei. Olha que eu sou um casca grossa. E a Deise e a nossa irmã Eva, emocionadas, espírito feminino mais sensível do que o nosso, e a nossa irmã Eva é a diretora do departamento de promoção social da casa. Então vamos nos desapegar. Daqui a 2 sábados, várias famílias estão sedentas, famintas do seu amor, da sua entrega. Vamos dar mais do que a gente apenas precisa desapegar, que é importantíssimo. Vamos dar amor, vamos dar com amor, para que a nossa doação encha muito mais do que apenas os estômagos, mas traga esperanças para aquele que sofre e passa fome. Porque você dá esperança, você dá fé, você dá uma oportunidade de reflexão além do ronco dos estômagos, do tilintar do frio. A Joana, semana passada, parece que já pressentia o clima e nos lembrou disso, de doar as cobertas. Vamos dar, meus irmãos, tempo para a casa, para a causa. Não é só aqui fora. Vamos ser gratos ao que recebemos. A gratidão é a palavra do momento, mas vamos ser gratos gratificando e distribuindo a graça que recebemos. Nós estamos fazendo, mas podemos fazer mais. Vamos agradecer a Deus, porque nós recebemos tanto esses dias e vamos transformar esta gratidão em ação. O amor em forma de arroz e feijão e tantas outras coisas mais. Tá bom? Eu também queria pedir uma outra doação de vocês, a doação do tempo. Doe alguns minutos da sua vida às terças-feiras, às 19h30 e aos sábados, às 18h30, em prol de si mesmo, do seu engrandecimento, porque o seu engrandecimento vai engrandecer o mundo, vai trazer mais bênção, vai trazer mais amor, mais doações. É um ciclo virtuoso de amor. Vamos então, agradecendo a todos, orar, fazer a nossa prece de encerramento. Porque agora, Senhor, só temos a agradecer. Não temos, Senhor, coragem de pedir-te, porque Tu nos destes muito mais do que precisamos. Mas o nosso egoísmo faz reter a Tua luz, o Teu pão, a Tua esperança, as Tuas palavras, o Teu carinho e o Teu amor, que jorra sobre todos nós, mas represamos que possamos transformar a nossa gratidão em amor, em ação, a caridade benfazeja em todas as suas expressões, da benevolência, da indulgência, do perdão. Perdoa-nos, Senhor, por tudo que nós retemos e ainda não chegou nas mãos daqueles que necessitam dos recursos que amealhamos ao longo do caminho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores. Como diria o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que amanhã pede as nossas orações, 93 anos, submeteu uma cirurgia complicada. Pode ser que amanhã seja o último dia da reencarnação do nosso irmão Divaldo.
Já nos sentimos, às vezes, órfãos, né? Pela partida do Chico e de tantos outros, mas nunca estamos órfãos e sós. Deus, Jesus e a espiritualidade maior sempre faz que a luz chegue em todos os cantos, em nossos corações, em nossas casas, em nossa vida. Muita gratidão por vocês estarem conosco hoje. Muita paz.